O Via Justiça de hoje fala sobre estupro de vulnerável e aborto legal. Nossos convidados, o juiz José Honório de Rezende, da Vara da Infância Civil em Belo Horizonte, e a promotora de justiça Andréia Carelli, da Promotoria de Justiça Especializada em Crimes contra Crianças e Adolescentes, também daqui de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor José Honório, doutora Andréia, os dados sobre estupro de vulnerável nessa pandemia são números que a gente vê impressionantes. Uns dizem que houve queda, outros dizem que é subnotificação, mas são impressionantes. Gostaria da análise dos senhores, começando com o senhor, doutor José Honório. Ok, doutor André, jornalista Carlos Menezes. Bom, nós estamos vivendo um período inédito da nossa história. Então, os dados, eles também vão refletir uma realidade diferente. O que está acontecendo hoje? Não é? Por conta da pandemia, as famílias mais dentro de casa, o que pode revelar esses dados é um quadro, sim, de subnotificação. Por quê? Nós sabemos, segundo dados dos direitos humanos, né, direitos da mulher, que 90% dos crimes de violência sexual acontecem dentro de casa. Então, muitas das vezes, essa vítima não tem voz. E, por isso, esse retrato de uma realidade menor comparando com outros períodos. Gostaria da opinião da senhora, doutora Andréia. Só lembrando aqui, o dado que eu tenho de 2018, houve 32 mil casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Foi uma divulgação do Ministério da Saúde. E agora, o site G1, site de notícias, chamado Monitor da Violência, indica 13.379 estupros de vulneráveis no primeiro semestre desse ano e 9.310 estupros de adultos. Eu gostaria que a senhora também comentasse isso, doutora Andréia. Bom, eu concordo com o doutor Zé Honório. Imagino que tenha havido uma subnotificação, do mesmo modo que crimes que aconteciam em meio a pessoas em locais públicos, como o tráfico, o furto, esses crimes diminuíram, né? Assim, pelo menos em termos de notificação, de comunicação às autoridades competentes, porque tinha menos gente na rua, então a oportunidade para a realização desses crimes também caiu. O que nós imaginamos é que com a pandemia, com as famílias dentro de casa e as crianças não indo à escola, que muitas vezes estar na escola é estar protegida daquele agressor que mora na mesma casa que ela, os índices, na verdade, são maiores. E nós notamos logo no início, né, em abril, que o nível de notificação, de recebimento de boletins de ocorrência caiu vertiginosamente. Então, nas primeiras semanas, a gente não tinha nenhuma notícia de estupro de vulnerável, o que é absolutamente incomum. O que chegava para a gente, em termos de notícia de crime, era maus tratos ou divergência entre pai e mãe, no que diz respeito à visitação, mas a informação quanto ao crime, ela praticamente não chegou. Então, eu imagino que não tenha havido um decréscimo real, mas o que aconteceu foi uma queda da subnotificação. A própria pandemia é um fator dificultador para essa família sair. Essa família muitas vezes é humilde, não tem como pegar transporte coletivo por causa que não tem dinheiro. Essa família não consegue comer fora de casa porque não tem dinheiro. E essa família também não quer contrair o coronavírus. Então, de alguma forma, isso foi um coquetel terrível para diminuir a notificação dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Doutor Honório, eu gostaria que o senhor explicasse para o telespectador o que é o estupro de vulnerável. Quando que entrou na legislação brasileira? Pois isso em 2009, com a Lei 12.015, nós tivemos uma profunda transformação no Código Penal com relação aos crimes sexuais. Nós tínhamos, antes, no título 6º do Código Penal, um conceito de crimes contra os costumes, contra o comportamento das pessoas. E a grande virada talvez seja
dizer quando que, de fato, não é, essa mudança surge no século XXI, com a indicação de que os crimes sexuais eles afetam a dignidade da pessoa humana. Para você ter uma ideia, até essa época, nós tínhamos expressão no Código Penal como mulher honesta. Então, nós tínhamos uma legislação machista, que tinha um objeto jurídico de proteção não voltado para a proteção das vítimas, mas sim para costumes sociais. Bom, essa lei introduz, no artigo 217-A, os crimes contra vulneráveis, que seriam os menores de 14 anos de idade, aqueles que têm algum tipo de sofrimento mental e aquelas pessoas que não podem, de alguma forma, transitoriamente, opor algum tipo de resistência. Por exemplo, no caso de situações onde as pessoas estão embriagadas, perdem a consciência, né, e são abusadas sexualmente. Então, nós temos esses 3 referenciais que definem o crime contra vulneráveis. Mas, o estupro doutor de André, vulnerável. Essa presunção, ela é absoluta ou é relativa hoje? Ela é absoluta. Né? Houve uma mudança de paradigma. Imagino que isso comporte discussões, né? Mas a jurisprudência do STJ tem decidido que é absoluta, porque, na verdade, aquela pessoa é vulnerável e se o sujeito ativo, ele deve saber se a pessoa é ou não menor de 14 anos, é um ônus dele, é ou não maior de 18 anos, está ou não embriagada, tem ou não algum tipo de sofrimento mental que diminui a capacidade de consentimento. Então, é o autor que deve se certificar da licitude da conduta dele. Então, hoje, nós praticamente denunciamos todos aqueles que, de alguma forma, realizam atos libidinosos com menores de 14 anos. Ainda que consentidos, entre aspas. Muitas vezes não há resistência da vítima, ela até autoriza, consente, mas como ela é menor de 14 anos, ela é considerada incapaz. O consentimento dela não é válido. Então, de toda forma, esse comportamento vai ser ilícito, criminoso. Mas, doutor Honório, a justiça, no passado, dava ganho de causa, né? Sim. Chegou a dar ganho de causa para esse estuprador, sob o argumento de que as vítimas já tinham uma vida sexual precoce, não foi isso? Chegou isso a acontecer? Sim, sim. Na verdade, havia uma discussão, né, em doutrina de que deveria se examinar as circunstâncias concretas do caso, e para fim de relativizar essa condição da vítima, de vulnerabilidade absoluta. Pois bem, o STJ, como foi bem dito pela doutora Andréia, fixou primeiro em teses, de que esse consentimento ele não afetaria a figura típica do crime, como foi muito bem colocado pela doutora Andréia, mesmo discussões de possíveis culpabilidade, no sentido de que o autor ele desconhecesse a idade apresentável da vítima, ou que ela supostamente tivesse uma condição física de um corpo que permitisse a ele entender que ela tinha mais de 14 anos. O ônus passa a ser do réu em demonstrar essa situação. A jurisprudência evolui, consolida no sentido de que qualquer tipo de ato sexual contra menor de 14 anos configura estupro de vulnerável. E, recentemente, a Lei 13.718, de 24 de setembro do ano de 2018, ele introduziu no parágrafo 5º do artigo 17 aquilo que a jurisprudência reconheceu, que o fato de haver consentimento, de haver um relacionamento amoroso, de a vítima ter experiência sexual, isso não muda a tipicidade da conduta. Quer dizer, doutor André, o estupro de vulnerável é um crime hediondo? Ele é um crime hediondo, é considerado um crime hediondo. E é preciso destacar que essas vítimas, na maioria das vezes, a violência começa na tenridade. Não dá para a gente pensar que começa aos 13.
Na verdade, o que a gente vê é uma maior incidência do início desse crime na pré-adolescência, né? Então, a grande maioria dos crimes, a faixa etária é essa, em que o conhecimento de mundo da criança é muito limitado. Muitas crianças dizem para a gente que não sabiam que aquilo, o toque do pai ou do tio era ilícito. Elas acham que aquilo era uma demonstração de carinho como outra qualquer. Então, sim, pode imaginar o tipo assim, como a figura do adulto é forte no sentido de tornar a criança totalmente ao dispor desse agressor. Agora, Carlos, eu queria fazer uma observação que é o seguinte: muitas vezes o crime ele é consequência de um primeiro encontro nas redes sociais, quando ele não é intrafamiliar, né? Então a gente tem visto muito assim, casais que se formam no Tinder, por exemplo, e que depois se encontram, vão para um motel, existe uma relação sexual, e aí o que a gente nota? Que para o perfil, né, na rede social, que pergunta nome, onde mora, idade e tudo mais, tem muita criança e pré-adolescente que coloca uma idade maior do que 14 anos. E mais ainda, complementa o perfil com notícias assim, faculdade de veterinária, quando a menina tem 12 anos. Né? Esse é um dificultador muito grande, porque depois, na hora de a gente discutir se o agressor sabia ou não da idade da vítima, isso é um complicador. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em seguida com Via Justiça. Um minuto só. O Via Justiça de volta hoje falando sobre estupro de vulnerável e aborto legal. Participam do programa o juiz José Honório de Rezende, da Vara da Infância Civil de Belo Horizonte, e a promotora de justiça Andréa Carelli, da Promotoria de Justiça Especializada em Crimes contra Crianças e Adolescentes daqui de Belo Horizonte. Doutor Zé Honório, um estupro de vulnerável pode ser feito de forma virtual, sem contato físico? Bom, pois bem, a jurisprudência do STJ tem avançado, né, para admitir esse tipo de que esse tipo de conduta configura um crime, entendendo-se que não há necessidade do toque para caracterizar a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, nós temos duas situações. Uma situação de contemplação, né? Nós já temos exemplos de situações em que o abusador leva a criança de 9 anos, 10 anos para um motel, né? E obriga que ela se dispa, né? E aí ele, diante dela, se masturba, né? Tem lá um ato para satisfazer a sua lascívia. Isso é entendido como um crime. E temos outras hipóteses, né, em que, como foi mencionado no bloco anterior, de alguma forma o abusador tem acesso a essa criança pela internet e começa a ameaçá-la. Ele passa a receber fotografias, por exemplo, né, e ele ameaça de divulgar isso aos pais dessa criança e obriga a criança a ter comportamentos, né, de natureza sexual. Então, ele está num determinado lugar, a vítima em outro lugar, ele determina que ela se dispa, né, que ela introduza um objeto na vagina. Né? Então, a jurisprudência tem se caminhado no sentido de fortalecer a proteção da criança e do adolescente, que são vítimas desse tipo de comportamento criativo, né, que a internet acabou viabilizando. As redes sociais são um perigo, então, não é, doutora Andréa? Nossa, extremamente. Se os pais soubessem o que pode acontecer dentro de uma rede social, porque antigamente o perigo estava fora de casa, né? Então tinha que voltar até às 10, tinha que falar com quem estava. E hoje não, o perigo está dentro de casa. E muito embora eu, particularmente, entenda que o estupro de vulnerável por meio, né, de um contato virtual,
ele só vai se consolidar em casos muito específicos, por exemplo. Se o autor pedir, por exemplo, que a menor se masturbe para ele, né? Então, ela está realizando um ato libidinoso, não com o autor, mas ele que induziu ela a fazer isso. É bem específico. Mas é importante dizer que todos os atos prévios ao estupro são criminalizados. Então, a mera abordagem na rede social, com cantadas, convites, já é crime. Está previsto no ECA 241D. Então, se valer de qualquer meio de comunicação, e hoje as redes sociais são as mais usadas, sobretudo o Instagram, em que há essa abordagem, essa cantada, e que depois convida para sair, só esse diálogo já é criminoso, se o destinatário for menor de 12 anos. Sim, agora, doutor Honório, por que então essas crianças, adolescentes, né, aceitam essa investida, essa cantada? Por que concordam com isso? O que o senhor acha? Por trás disso está uma questão muito complexa na nossa sociedade, que é a educação propriamente dita e a responsabilidade por essa educação pelos pais. Veja a complexidade do tema. Nós temos, né, através de estatística, delimitado que 90% dos abusos sexuais acontecem dentro de casa. E nós temos, por outro lado, né, a responsabilidade dessa família em educar essa criança para que ela se proteja, educar, inclusive, né, com orientações voltadas, claro, evidentemente, para a idade dela, para a compreensão dela, né, de ordem sexual, sim. O acesso, né, que a internet permite, que o mundo inteiro adentre a sua residência, torna as crianças uma vítima em potencial. Por quê? O que nós percebemos ao longo, né, da vida mesmo, né, nós temos o exemplo da síndrome de Barbie, né, que as crianças são, as moças, por exemplo, né, são estimuladas, né, a se coisificar, né, ter uma educação voltada para isso, e logo nós temos quase que antecede-se uma sexualidade, aí há um comportamento estimulante, né, que a internet acaba reforçando mais ainda, né, que como é um território, muitas vezes, não vigiado pelos pais, não controlado pelos pais, é um território de plena liberdade, e aí que entra os maiores riscos. Quer dizer, de uma certa forma, né, a criança acaba projetando nesse modelo de educação que ela recebeu, mais adiante, um comportamento de se posicionar como objeto, infelizmente. Pois é, mas como fazer isso, doutor André, esse trabalho de educação familiar, se há tantos apelos pelos meios de comunicação nessa área de sensualidade? Eu acho que uma maneira de prevenção é a conversa aberta entre pais e filhos. Existe uma forma de prevenir isso. É preciso que as crianças e adolescentes saibam que aquela pessoa com a qual ela acha que ela está conversando não é quem ela diz que é. Porque as abordagens, por exemplo, a questão do envio de fotos, né, que é muito comum, o sujeito se apresenta para a criança e para o adolescente como tendo 12 anos, como tendo 14 anos, 15 anos, coloca uma foto linda de uma menina, cria um perfil falso. Ele não vai colocar, é raro que ele se posicione como ele mesmo, ele use um perfil autêntico. Existem muitos perfis falsos. Então, tem menina que acha que está conversando com uma amiguinha de 12 anos e está conversando com um sujeito de 49, que em dado momento da amizade vai pedir para ela tirar algumas fotos. Então, essas crianças precisam saber que as identidades na internet, no espaço virtual, elas podem ser facilmente falsificadas. Nós vamos falar agora um pouco sobre essa polêmica que está acontecendo aí no Brasil em relação ao aborto legal.
doutor Zé Honório, lembrando o caso lá do Espírito Santo, a menina de 10 anos que engravidou do tio, foi autorizado pela Justiça do Espírito Santo a fazer o aborto, mas não conseguiu fazer lá, teve que ir para Pernambuco. Por que isso? Por que ela não conseguiu o aborto lá, no Espírito Santo? O aborto, na verdade, é um tabu na sociedade, né? Então, nós podemos observar, né, diversos segmentos da sociedade, alguns contra o aborto, né, ao argumento de que seriam duas vítimas, a criança e o feto que era gerado, né? E, por outro lado, né, defensores de que seria inimaginável uma criança de 10 anos levar a termo uma gravidez sem que isso, né, cause um enorme sofrimento para ela. O que mais chama atenção nisso aí é que essa gravidez foi descoberta por acaso. Ela teve um mal-estar, né, e acabou sendo levada ao hospital, e lá que essa situação foi constatada. Bem, como houve muita repercussão, houve um cuidado que, ao meu ver, é desnecessário, porque o Código Penal ele já permite que esse aborto ocorresse, né? A legislação estabelece com clareza que quem é vítima, né, de qualquer tipo de abordagem sexual, principalmente o ato sexual com menos de 14 anos, é estupro, então não há dúvida sobre isso. Uma vez que a legislação permite, bastaria seguir os protocolos, né, do Ministério da Saúde com relação à constatação do consentimento, à identificação dos fatos e proceder ao aborto, inclusive sem autorização judicial. Isso é que é o mais importante, né? Não haveria necessidade de autorização judicial. Bem, houve autorização judicial, isso traz um agravante maior ainda, né? Que houve um descumprimento, vamos dizer assim, né, de uma ordem judicial, e isso gera, no fundo, uma perplexidade muito grande, porque o direito, é claro que ele está, de uma certa forma, né, com vários conteúdos de moral, mas, no caso em si, não havia dúvida nenhuma com relação ao procedimento, né? Então, todo o alarde que foi criado, a lei tem uma solução clara para isso. Agora, eu queria que os senhores comentassem, pergunta para a senhora, doutora Andréia, essa portaria do Ministério da Saúde obrigando a comunicação de quem está grávido, como é que a senhora vê isso? Isso é um assinte, é uma inconstitucionalidade, né? Eu até acho que quem diz direito deveria alegar a inconstitucionalidade desse ato normativo, porque os atos normativos, esse é um ato normativo expedido pelo Executivo, ou seja, se a gente, porque na República Brasileira ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, lei stricto sensu. Lei como ato de soberania do Poder Legislativo. Se a gente for ver, essa portaria não é lei no escrito da palavra. Ela é um ato normativo do Executivo. Então, primeiro, o Executivo regularizando uma questão que não é dele. Segundo, dificultando o direito da grávida ao aborto legal. Nós precisamos ver que aquela que sofre violência e engravida tem direito líquido e certo a interromper a gravidez. Então, é um embaraço ao direito dessa população vulnerável que ainda se vê julgada pela sociedade. Agora, só queria complementar. O doutor José Honório falou, aborto é um tabu, concordo totalmente. O incesto também é um tabu. Só que, para determinada parte da população, o aborto é mais tabu que o incesto, né? Então, a gente precisa ver, assim, qual que é a explicação, né, disso. Só para lembrar para o telespectador, essa portaria é a portaria 2282, de 27 de agosto de 2020, do Ministério da Saúde. Ela obriga os profissionais da saúde comunicação do estupro à autoridade policial. Estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutor Zé Honório. Bom, eu me concentro nesse último ponto, né, que foi objeto da abordagem. Na verdade, a comunicação não é o problema maior. O problema é a visualização do feto pela vítima. Isso cria um constrangimento para a vítima.
né? Então, mostra o quanto nós temos uma sociedade dividida com relação a temas que foram legislados há mais de 50 anos. E nós não conseguimos uma evolução. Só para entender, a portaria obriga a mostrar o feto para... Não, é facultar. Na verdade, ela faculta. Mas, normalmente, uma criança, né, essa abordagem, por si só, já é constrangedora. Esse que é a discussão. Né? Uma criança já em situação... ela é vítima, ela se torna uma vítima secundária, né, porque, de alguma forma, procura transferir a responsabilidade para uma criança de um fato que é do adulto, que é do responsável legal dela. Isso me parece, vamos dizer assim, a parte mais crítica disso tudo. E reforço a questão, né, da educação, o problema das escolas, como foi muito bem colocado aqui, é nos ambientes de escola que a criança tem confiança para revelar o que acontece com ela. A senhora agora, considerações finais, doutora André, rapidamente? Com relação a esse último ponto que o doutor José Honório mencionou, é preciso dizer que a Lei 13.431, que disciplina as medidas de proteção para crianças e adolescentes vítimas de ato sexual, por exemplo, a retirada do agressor do lar, por exemplo, ela tem a previsão de uma modalidade de violência que é a violência institucional. Nós, judiciário, legislativo, polícia civil, também podemos ser autores de violência contra a criança. Então, esse médico que escolhe mostrar o feto para a criança, isso não é violência institucional? É lógico que é. Ok. Gostaria de agradecer a participação da senhora e do senhor nesse programa. Muito obrigado. A Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz da Vara da Infância Civil de Belo Horizonte, José Honório de Rezende, e com a promotora Andréia Carelli, promotora de justiça especializada em violência contra crianças e adolescentes daqui de Belo Horizonte. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo programa.